Você já imaginou como seria construir um gigantesco navio sem tecnologia moderna, apenas com madeira, mãos calejadas e muita fé? Neste vídeo vamos mergulhar nos mistérios das maiores construções bíblicas que desafiam a ciência, e a última da lista vai te deixar sem palavras. Preparado para essa jornada pela fé, história e arqueologia? Então vamos começar. Algumas das construções mais impressionantes da história estão na Bíblia. Alguns feitos foram erguidos com riquezas inimagináveis. Outros desmoronaram de formas misteriosas. Neste vídeo descubra os segredos por trás das 5 maiores construções bíblicas e a incrível jornada pela fé, história e arqueologia. Imagine-se diante de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, cercada por muralhas imponentes que pareciam intransponíveis. Os israelitas, recém-saídos do deserto após 40 anos de peregrinação, encaravam um desafio colossal: conquistar Jericó. As muralhas da cidade eram tão espessas e altas que qualquer tentativa de invasão parecia fadada ao fracasso. No entanto, Deus tinha um plano surpreendente. Ele ordenou que o exército de Israel marchasse ao redor da cidade por 6 dias, uma vez ao dia em silêncio. No 7º dia deveriam dar 7 voltas ao redor de Jericó, tocando suas trombetas e gritar em uníssono. E então algo extraordinário aconteceu. As muralhas da poderosa cidade caíram por completo com apenas o som das trombetas e os gritos de guerra do povo. A descrição bíblica desse evento é verdadeiramente impressionante e desafia a lógica humana. Durante o século XX, arqueólogos investigaram Jericó e encontraram ruínas que corroboram esse relato incrível. Uma das descobertas mais marcantes foi feita pela arqueóloga britânica Catharine Kenyon nos anos 1950. Ela identificou restos de muralhas maciças que pareciam ter ruído de dentro para fora, coincidindo com o relato bíblico de que as muralhas caíram sem serem derrubadas por ataques externos. A teoria de um terremoto como causa do colapso das muralhas foi proposta pelos cientistas para explicar esse evento inexplicável. Contudo, alguns detalhes intrigantes desafiam qualquer explicação puramente científica. Como Josué e os israelitas poderiam prever a hora exata em que o terremoto ocorreria? E como esse evento aconteceu exatamente no momento em que as trombetas soavam e os guerreiros gritavam? A história de Jericó é um enigma fascinante que continua a intrigar estudiosos e pessoas de fé até os dias atuais. Salomão, conhecido como o rei mais sábio de Israel, recebeu uma missão divina singular de seu pai Davi: erguer um lugar sagrado onde a presença de Deus pudesse habitar. Assim, nasceu o magnífico Templo de Salomão, uma das construções mais grandiosas da história, sem paralelo em sua beleza e riqueza. O projeto foi colossal em sua escala e grandiosidade. As pedras utilizadas foram talhadas com maestria e transportadas para o local sem o uso de martelos ou ferramentas barulhentas, cumprindo a orientação divina. O cedro do Líbano, reconhecido pela nobreza de sua madeira, foi trazido em abundância para ornamentar o templo. A parte mais deslumbrante era o interior, revestido de puro ouro, decorado com querubins esculpidos e detalhes esplêndidos, tornando um local verdadeiramente celestial na terra. O Santo dos Santos abrigava a Arca da Aliança, símbolo incontestável da presença e aliança de Deus com seu povo escolhido após 7 anos de um meticuloso trabalho. O templo estava finalizado e pronto para ser consagrado. Salomão reuniu todo o povo de Israel para uma cerimônia inesquecível diante do altar. Ali ele orou fervorosamente, pedindo que Deus habitasse naquele lugar especial. E algo extraordinário aconteceu. Uma nuvem gloriosa preencheu a edificação e fogo celestial desceu sobre o altar, consumindo os sacrifícios. Era uma manifestação clara e poderosa do favor divino sobre aquele lugar sagrado. Os israelitas prostraram-se maravilhados diante da evidência inequívoca da presença viva de Deus.
Entre eles, nessa casa misteriosa que Salomão construíra com tanto esmero, em uma era onde toda a humanidade falava uma única língua, sem barreiras ou fronteiras, os povos se uniram com um propósito grandioso e ambicioso: construir uma torre tão alta que alcançasse os céus. Esse projeto monumental não era apenas uma obra arquitetônica, era a expressão máxima do orgulho e da autossuficiência humana. Os descendentes de Noé, dispersos pela terra depois do dilúvio, decidiram estabelecer-se na planície de Sinar, onde hoje se localiza a Mesopotâmia. Munidos de tecnologia inovadora para a época, como tijolos queimados e betume como argamassa, começaram a erguer a Torre de Babel como um símbolo da sua própria glória. Façamos para nós um nome e uma torre cujo cume toque o céu, assim seremos famosos e não seremos espalhados pela face da terra, declaravam eles em sua ambição desmedida. Gênesis 114. Contudo, ao ver o alcance desmedido da ambição humana e o afastamento cada vez maior dos propósitos divinos, Deus tomou uma intervenção radical ao confundir as línguas dos homens, para que não mais se entendessem entre si. O Senhor causou o caos no canteiro de obras da Torre de Babel. Imagine a cena: trabalhadores pedindo tijolos e recebendo água, mestres dando ordens incompreensíveis, um colapso total na comunicação e coordenação humana. O projeto ambicioso foi abandonado e as pessoas dispersaram-se pela terra, formando diferentes nações e culturais. Assim nasceram as línguas que hoje conhecemos. Embora alguns estudiosos vejam na Torre de Babel inspiração histórica nas zigurates mesopotâmicas, como Etemenanque em Babilônia, dedicada ao deus Mardo, a verdadeira essência da narrativa bíblica reside no contraste entre a soberba humana e os desígnios divinos. A história da Torre de Babel ressoa até hoje como um poderoso lembrete sobre os limites da ambição desmedida e a necessidade da humildade diante do sagrado. Após 70 anos de cativeiro na Babilônia, os judeus obtiveram permissão para retornar a Jerusalém e reconstruir o segundo templo. Esse novo templo não igualava a grandiosidade do Templo de Salomão. Os anciãos que lembravam do primeiro templo se entristeceram ao ver a nova estrutura, mais modesta e sem a Arca da Aliança, sem o brilho do ouro puro que adornava as paredes sagradas. A reconstrução desse templo não se comparava à magnificência da construção original, erguida por Salomão. Apesar das limitações, os judeus viram nessa nova edificação um sinal de renascimento, esperança e identidade como povo escolhido por Deus. O segundo templo foi central para a vida religiosa e cultural judaica, tornando-se o coração da comunidade e lugar de significativa importância histórica. O rei Herodes, notavelmente conhecido como Herodes o Grande, posteriormente expandiu e embelezou ainda mais o segundo templo, transformando-o em uma das maravilhas do mundo antigo. Ele dobrou o tamanho da esplanada do templo opulento em colunas e passagens esplêndidas, revestidas de ouro e mármore branco que reluziam sob a luz radiante de Jerusalém. A beleza deslumbrante dessa nova estrutura deixava os visitantes maravilhados com sua magnificência. No entanto, apesar de todo esforço para tornar esse templo grandioso e sublime em sua excelência arquitetônica, profética, era inevitável. Jesus predisse sua destruição durante seus ensinamentos no local sagrado, assim como profetizado pelo Mestre Divino. Em 70 d.C., durante a primeira revolta judaica contra Roma, as legiões romanas cercaram Jerusalém até conseguirem invadir a cidade sagrada e incendiar o majestoso templo. Durante esse evento trágico, segundo relatos históricos intensos, todo o ouro presente no edifício derreteu-se entre as pedras do templo, levando os soldados romanos a desmontarem cada pedra na busca pelo metal precioso derretido. O templo sagrado, além de ser o local de sacrifícios e orações,
também foi o palco para os ensinamentos revolucionários de Jesus Cristo. Sua presença e atuação no templo desafiaram as estruturas religiosas da época e trouxeram uma nova perspectiva espiritual. Foi no templo de Jerusalém que Jesus confrontou os mercadores e expulsou aqueles que transformaram a casa de oração em um mercado. Suas palavras provocadoras ecoaram pelos pátios do templo, desafiando as autoridades religiosas e chamando a reflexão sobre a verdadeira adoração a Deus. Ao proclamar que poderia reconstruir o templo em 3 dias, Jesus apontava para sua própria morte e ressurreição como o verdadeiro templo, onde a presença de Deus habitaria de forma definitiva nos corações daqueles que nele crescem. Esse episódio marcante prenunciou não apenas a queda física do Templo de Jerusalém, mas também o surgimento de uma nova aliança espiritual, onde as barreiras entre as pessoas e Deus seriam derrubadas por meio do sacrifício perfeito do Filho de Deus. Assim, a importância histórica do templo sagrado transcende as pedras e os rituais para apontar para uma realidade mais profunda, uma comunhão restaurada entre a humanidade e seu Criador. O que você achou dessas fascinantes histórias bíblicas? Deixe seu comentário compartilhando qual delas mais te impressionou ou se gostaria de aprender mais sobre esse tema. Agora que conhecemos um pouco mais sobre as maiores construções bíblicas que desafiam a ciência, convido você a se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo sobre fé, história e curiosidades bíblicas. Ative as notificações para receber em primeira mão. Obrigado por assistir até aqui.